Vamos chamar agora para a gente fazer um outro debate muito legal e neste momento vamos convidar o grande figura, estudioso, cientista político, formado também na Universidade de Brasília, Vitor Cutia, nosso parceiro que estuda as políticas públicas de drogas, certo, no Brasil e em outros países, e vai estar aí trazendo a discussão da reforma do Código Penal, juntamente com o coletivo Cana Cerrado. Isso aí, Vitor Cutia. Lembrando que daqui para 3 da manhã a gente começa o sarau aqui embaixo na Praça Chico Mendes, ok? Beleza? Depois tem o relabucho, o senhen, o ranking-ram. Muito bom, rapaz, olha só. Stand, estão à venda. Essa ideia tem que estar à venda mesmo. A venda é escambau, tem que estar distribuída, né, não, meu brother? Rocha, Vitão. Vitor é ele, galera. Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Flávio Pompeu, eu sou cientista político. Eu fiz graduação e mestrado aqui na UNB. Então é um prazer estar aqui com vocês na instituição em que eu estudei, onde eu me formei. Eu sou membro do coletivo Cana Cerrado, coletivo antiproibicionista. Sou um dos organizadores da Marcha da Maconha Brasília. Eu sou também membro do PSOL, DF, e do coletivo Agrega. Então é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, poder me reunir com vários coletivos, várias organizações políticas, porque muitas vezes a gente fica focado só na nossa causa e esquece que tem outras questões até, que tem questões que são transversais, e a gente tem que ter esse tipo de espaço para identificar essas questões transversais e poder tratar juntos. Hoje eu estou aqui para falar especificamente sobre o tema drogas no novo Código Penal. Então tem uma proposta de reforma do Código Penal no Senado Federal, e essa proposta muda bastante o tratamento que o Estado vai fazer em relação às drogas, tanto para o uso como para o tráfico. O antigo Código Penal, como vocês sabem, ele foi elaborado em 1940. Então ele é um código muito antigo, ele já tem 72 anos. De lá para cá, mudaram questões tecnológicas, questões econômicas, questões sociais, surgiu a internet. Então esse código não trata de várias questões recentes. Diante dessa necessidade de atualização, o Senado Federal ele constituiu uma comissão de juristas notáveis. Essa comissão foi presidida pelo Gilson Dipp, ministro do STF, e essa comissão, no primeiro semestre desse ano, então é agora que está rolando essa discussão, essa comissão elaborou um novo Código Penal, uma proposta. Essa proposta, ela muda várias questões que interessam para a galera que está aqui, porque ele fortalece o combate ao crime de racismo, ele muda o tratamento para o aborto, ele cria, também tipifica crimes cibernéticos, ele mexe com a questão da sexualidade, esse novo Código Penal. Então é fundamental a gente conhecer o que está sendo debatido e ver o que tem de positivo e ver quais são as limitações desse código. Um dos principais temas que esse código muda é a questão das drogas. Hoje no Brasil, a lei que trata de drogas é a Lei 11.343 de 2006. É a Lei Nacional sobre Drogas. Essa lei ela diferencia o usuário, que se enquadra no artigo 28 da lei, do traficante, que é aquele indivíduo que se enquadra no artigo 33 da lei. Só que quem que define se a pessoa é usuário ou traficante? É o delegado, é o juiz, e não tem parâmetros claros para isso ser feito hoje. Então, hoje isso é feito de forma subjetiva. Pode ser que um indivíduo com a mesma quantidade, ele seja considerado usuário, e um outro indivíduo, em outra condição socioeconômica, seja considerado traficante. Isso na lei atual. Então, o novo código ele busca resolver esse problema. Como que ele faz isso? Para começar, ele revoga os artigos 27 a 30 e os artigos 33 a 47 da Lei 11.343, que é a lei atual. Ele revoga esses artigos e ele efetivamente despenaliza algumas situações de uso. Ele descriminaliza o usuário. Então, deixa de ser crime duas situações. O porte de drogas para consumo pessoal e também deixa de ser crime semear, cultivar ou colher drogas para consumo pessoal. E como é que fica a questão da subjetividade?
essa proposta de novo código cria um parâmetro. Esse parâmetro é baseado no consumo médio de drogas do indivíduo. Esse código ele propõe que o indivíduo ele pode portar a quantidade de uso para 5 dias. Não vai ser crime. Isso para qualquer droga. Então, por essa proposta, o indivíduo que tiver, salvo prova em contrário, né, salvo prova de tráfico, o indivíduo que estiver portando droga para até 5 dias de uso não vai poder ser penalizado. A droga vai ser apreendida, infelizmente, mas ele não vai mais para a delegacia, não vai ter processo judicial. E quem vai determinar essa quantidade de 5 dias é a autoridade sanitária, no caso a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, esse novo código, que ainda não foi aprovado, ele traz alguns ganhos em relação à lei anterior. O primeiro ganho é que o usuário que estiver portando deixa de ir para a delegacia, deixa de responder processo judicial, que é positivo, tanto em termos de direitos humanos, como em termos de economia para o Estado. O Estado vai economizar na ação policial, na ação judicial, vai economizar com defensores públicos e vai sobrar orçamento para outras ações mais prioritárias. O segundo ganho que eu destaco dessa lei, que eu acho que é o mais positivo, é a possibilidade de cultivo de cannabis para uso pessoal. Por esse Código Penal, o indivíduo que estiver cultivando para uso pessoal, que não circular a própria droga, não vai estar cometendo nenhum crime. Então, essa defesa do cultivo pessoal, ela já está presente no nosso ativismo, ela é um dos eixos, um dos princípios que a gente define mais fortemente, e quando o indivíduo planta a sua própria cannabis, ele vai deixar de ter contato com o crime organizado, ele mesmo vai fazer um controle de qualidade, ele vai poder escolher a variedade, e vai ficar mais barato para ele também. É claro que nem todo mundo vai poder plantar, né? E eu não quero dizer que a pessoa que não planta é culpado pelo crime, eu não entendo isso de forma alguma. Mas essa possibilidade de plantar já existe, e o novo hoje ela é crime, mas não tem pena privativa de liberdade. No novo Código Penal vai deixar de ser crime. Então, é um grande avanço. Porém, esse novo Código Penal, ele não resolve alguns dos problemas atuais da guerra às drogas. Eu vou tratar agora de alguns. Tem um estudo conduzido pela Luciana Boitê, uma jurista lá do Rio de Janeiro, estudiosa da questão das drogas, que traça a gravidade dessa situação, fazendo um perfil dos presos no Brasil. Então, hoje, no Brasil, você tem cerca de 170 mil pessoas presas em regime fechado. Dessas 170 mil, 39% estão lá porque foram condenados por tráfico de drogas. E o que mais chama é o perfil desses 39%. 66% deles são réus primários. Então, 66% dos presos por tráfico são réus primários. Apenas 14% portavam arma de fogo, seja no momento do flagrante ou da prisão. Ou seja, 86% estavam desarmados. 54% desses presos por posse de droga, que foram condenados por tráfico, 54% estavam com maconha. Então, a grande maioria dos presos por tráfico hoje no Brasil é por causa de maconha. 42% dos que estão presos tinham 100 gramas ou menos de maconha. Então, hoje a gente tem aí mais de 30 mil pessoas presas no Brasil por causa de maconha, das quais mais de 15 mil estavam com 100 gramas ou menos. E 58% pegaram uma pena de 8 anos ou mais em regime fechado. Ou seja, a gente tem uma massa enorme de pessoas, a maioria jovens de 18 a 26 anos, a maioria negros, a maioria réus primários, a grande maioria desarmados, não participavam de organização criminosa e foram condenados em média a 8 anos de prisão em regime fechado, que é uma situação absurda. Para a gente entender um pouco mais dessa situação, concretamente, a gente pode exemplificar com a Papuda, que é um dos principais elementos do sistema penitenciário aqui no DF, o complexo penitenciário da Papuda. Eu trago esse exemplo da Papuda porque ela foi recentemente considerada um presídio modelo, ou seja, os outros presídios Brasil afora são piores ainda. A Papuda foi considerada modelo. Então, como é que é a situação da Papuda hoje?
tem 9.300 presos, mais ou menos, cerca de 9.300, que é 3.400 a mais do que a capacidade da Papuda. Então, tem praticamente 1/3 a mais do que estava previsto. Então, obviamente, tem superlotação carcerária e todas as consequências que isso causa. Cerca de metade das pessoas que estão na Papuda, um pouquinho menos da metade, estão lá por tráfico de drogas. Então, a gente está bancando esse absurdo. Lá, as celas têm entre 6 e 8 camas. E tem entre 14 e 20 presos por cela. Então, não dá para todo mundo dormir ao mesmo tempo. Não tem cama para todo mundo. E a pessoa, ela passa 24 horas por dia trancada ali com outros criminosos. Ela não vê nenhuma árvore no seu dia a dia, durante anos. E não tem nenhum indício de que isso funcione. Não tem nenhum indício que essas pessoas saiam de lá melhores ou que parem de praticar esses crimes. Pelo contrário, normalmente elas reincidem. Então a gente custeia para elas ficarem lá e elas voltam a cometer o crime. Aí tem outra questão que nos chama muita atenção, que é o custo para manter um preso na Papuda. Um preso na Papuda custa 2 vezes um estudante universitário da UNB fazendo medicina. Então a gente está mantendo dezenas de milhares de pessoas presas, quando a gente poderia estar dando formação para essas pessoas, poderia estar dando bons cursos superiores. Eu peguei o curso de medicina porque é um curso caro, só para a gente ter uma ideia dessa referência. Então, um preso na Papuda daria para dar educação de qualidade para 7 crianças, mais ou menos. Educação de base. Essa situação... E a Papuda está em greve, os agentes penitenciários estão em greves hoje. Isso é uma situação atual que está ocorrendo agora. 10.000 pessoas que estão lá dentro estão incomunicáveis, os familiares não conseguem entrar. E na quinta-feira, que é o dia de visita, teve uma manifestação lá na frente da Papuda. Só que a greve permanece e eles estão lá isolados. Essa situação da Papuda, para mim, é tão revoltante e é caro. Nós, contribuintes, estamos pagando por essa situação inefetiva, estamos pagando para essas pessoas não melhorarem, ficarem lá privadas da sua juventude, saírem pior do que estão. Essa situação da Papuda dava uma palestra à parte, dava para eu falar só sobre isso. Então, eu vou encerrar essa questão da Papuda, mas eu acho que merece a gente conhecer melhor essa realidade do sistema penitenciário. A pena... falta só um pouquinho. A pena para tráfico de drogas hoje no Brasil é de 5 a 15 anos. Normalmente, essa pena é agravada, porque tem vários agravantes. Por exemplo, se for cometido perto do sistema penitenciário ou próximo de uma escola, a pena é agravada. A gente tem um caso recente, da semana passada, de um estudante de arquitetura que foi preso aqui na Asa Norte. Ele portava 6 pés de cannabis e a situação foi tão absurda que a polícia usou até helicóptero para sobrevoar a casa dele. Então, são aparatos caros, são meios desproporcionais que a gente está custeando e o perfil dele é claramente de usuário. E agora ele está preso, ele era um estudante premiado, esse ano mesmo ele ganhou o prêmio de arquitetura, já está preso há cerca de 10 dias. Pedro Praia. Outro caso absurdo de violação de direitos humanos é o caso do Ras Geraldinho. É um Rastafari de Americana, ele já ganhou o prêmio de direitos humanos. Ele foi o primeiro Rastafari, a primeira igreja Rastafari do Brasil a ser registrada na esfera municipal. Então a prefeitura de Americana reconheceu a legalidade da igreja dele, mas não a circulação de cannabis, é claro. E agora ele está preso há cerca de 2 meses, acusado de tráfico. Enfim, essa proposta de novo Código Penal, ela traz alguns pequenos avanços, mas ela é insuficiente para acabar com os malefícios desse paradigma proibicionista. Além disso, essa proposta de reforma ela ainda não foi aprovada. E tem parlamentares, vários senadores, inclusive o presidente da comissão especial, que está avaliando a reforma, já disse que não vai passar. Então são pequenos avanços e não vai passar. Os senadores já estão avisando. Então, você que está indignado com essa situação, você também pode agir, seja para conscientizar a sociedade, seja para mudar essas leis absurdas. O nosso coletivo, que é o coletivo Cana Cerrado, desenvolve várias atividades nesse sentido. Nesse ano, a gente já fez 4 cineclubes. Aqui na UNB, no Balaio Café, a gente fez 2 cineclubes no Museu Nacional,
que é um diálogo com a sociedade. A gente leva informação na forma de filme e a gente faz um debate depois. A gente já elaborou flyer, a gente elaborou um calendário cuja renda ajudou a Marcha da Maconha Brasília. A gente ajuda a organizar a Marcha da Maconha Brasília e já há 2 anos a gente está ajudando em Goiânia também, Marcha da Maconha Goiânia. A gente já fez também vários protestos e um que eu queria destacar foi no debate sobre o Código Penal, que é o tema que a gente está debatendo agora, que a gente foi lá com cartazes pedindo a descriminalização e esse protesto ele foi muito bem recebido, ele repercutiu no G1, o Globo, ele repercutiu em vários meios de comunicação, vários sites, e a gente está planejando novos protestos. Eu acho que quem está indignado com essa situação tem que se mover, tem que sair do lugar. O nosso site é www.canacerrado.org, tem vários textos exclusivos sobre modelos de regulamentação, questões jurídicas, casos de prisões, growers presos, fotos de marcha, fotos de cannabis. E para você que quer mudar essa situação, eu faço um convite, que é participar da reunião do nosso coletivo. Nosso coletivo Cana Cerrado vai fazer uma reunião semana que vem, na quarta-feira, às 18 horas. As reuniões são abertas, está todo mundo convidado. 18 horas, em frente ao DCE aqui da UNB. E a pauta é novos membros do coletivo, situação dos growers presos no DF e possíveis ações práticas, prestação de contas da situação financeira atual do coletivo, próximas ações em 2012 e preparação para 2013. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade desse diálogo e finalizo com a seguinte mensagem: a Babilônia não vai cair sozinha, precisaremos lutar muito e juntos. Obrigado. Eu passo agora a palavra para o Vitor Cotia, que também é meu colega de Ciência Política da UNB. Ele estudou a questão das drogas e vai poder complementar o tema. Boa noite, galera. Só queria acrescentar umas palavras ao que o mestre Tiago disse. Flávio, perdão. Bom, existem várias propostas legislativas, mais de 100, para modificar o Código Penal em relação à questão das drogas. A da Comissão dos Juristas é a que tem mais força legislativa, mas existem outras. Existia uma que tinha muita força, que era do nosso querido amigo Demóstenes Torres, que agora, graças a Deus, perdeu sua força, que era para que ele tinha a intenção de criminalizar novamente o usuário. Bom, dentro desse viés, existem várias outras questões, mas eu quero abordar aqui 2 propostas, que ele colocou, que é inspirada no modelo português de descriminalização. E é bom lembrar, é importante destacar que a descriminalização não é igual à legalização. Não significa que você vai poder plantar maconha em sua casa, significa que a polícia não vai te prender por isso. Não significa que você vai poder cheirar cocaína na rua, a polícia só não vai poder te prender por isso. Mas, de forma geral, o que essa lei, essa proposta nova traz, é deixar mais específico o que a Lei 11.343 já trazia, que é a descriminalização do usuário, só que ela bota agora de uma forma mais clara e mais enfática. Outro ponto importante para destacar, porque eu não quero me alongar muito, porque o debate já está tudo atrasado, é o julgamento no judiciário da ADIM, você lembra o número? Não. Um caso que está sendo julgado para que considere inconstitucional a proibição do uso de drogas, porque ele considera que isso é esfera privada da pessoa e está sendo julgado por causa de um preso em Diadema que foi pego dentro da cadeia com 8 gramas de maconha numa cela que tinha mais de 20 pessoas. Na hora que chegou os guardas penitenciários, ele disse que era dele, ele está na justiça dizendo que não é dele, e o Ministério Público resolveu entrar a favor desse cidadão com essa ação que vai ser julgada pelo STF. Ela estava prevista para ser julgada após o mensalão, mas devido ao tamanho da repercussão do mensalão e ao tamanho dessa causa, eu acho pouco provável que ela saia esse ano. Deve sair mesmo o julgamento dessa causa ano que vem. E ela deve ser muito importante porque, dependendo da opinião dela, ela modifica totalmente a reforma que o Código Penal pode ter. Se eles baterem o martelo para dizer que a criminalização do usuário é inconstitucional, essa reforma deve passar com uma facilidade muito maior. Se não, é pouco provável que essa reforma passe do jeito que ela está estruturada. Bom, como essa reforma funciona aqui no Brasil? Foi como o Flávio explicou. Flávio, você? Bom,
é que eles querem colocar que você pode ter posse para 5 dias. Essa reforma ela vem de Portugal. Em Portugal, eles colocaram 10 dias. E a grande diferença de Portugal para o Brasil é que aqui no Brasil, quem trata dessa temática é a SENAD, a Secretaria Nacional de Drogas, que fica situada no Ministério da Justiça. É importante destacar disso que a SENAD ela só foi passar para a mão dos controles civil. O secretário da SENAD até 2006 era um general militar. O primeiro civil a comandar a SENAD veio em 2006 somente. E só então que ela saiu da casa... Em 2008, se eu não me engano, ela saiu da presidência da República e foi parar no Ministério da Justiça. Em Portugal, ela é localizada na saúde, porque a ênfase em Portugal não é na justicialização da questão das drogas. A ênfase é no tratamento e na reinserção social. Então, o aparato que eles produziram é extremamente diferente do que se pensa em produzir no Brasil. Lá, o policial ele só tem a missão de informar ao cidadão que ele vai procurar um centro de tratamento, que é o chamado centro de toxicodependência. O camarada que ele é pego usando droga na rua, o policial vai tomar a droga dele e vai informá-lo que ele tem 72 horas para comparecer ao centro. Nesse centro que ele vai fazer uma conversa com uma comissão de pessoas que são formadas por um psicólogo, um advogado e um médico, que vão avaliar a situação do cara. Às vezes a advertência dele pode ser simplesmente oral, ele pode receber uma multa, ele pode receber o comparecimento, ou de novo voltar ao CDT para acompanhar como ele se encontra, o estado dele. Ou seja, a lógica deles não é uma lógica de criminalização, não é uma lógica de proibição do uso recreativo da droga, é uma lógica de controle para manter a população mais próxima, para evitar o abuso da substância. Eles não têm o interesse em controlar o uso recreativo, apesar de fazerem pelas convenções internacionais, porque, afinal de contas, não existe país no mundo que possa falar em legalização das drogas de uma forma ampla e restrita por causa das convenções e tratados internacionais da ONU. Bom, outra proposta interessante também, que vem tendo uma certa relevância, é do deputado Paulo Teixeira de São Paulo, que apoia o deputado Eduardo Suplicy, senador Eduardo Suplicy, perdão. Eles vêm lutando pela criação do sistema, que é um sistema parecido com o sistema espanhol, que é um sistema de clubes canábicos, em relação específica à maconha nesse caso. Como funciona na Espanha? Você se associa a um clube de plantio de cannabis. Lá é um local que você pode consumir a droga, você paga para ser sócio, você paga pelo que você consome, você pode consumir lá dentro. É um sistema cheio de falhas, porque, como todo sistema no mundo, ele não pode ser completo. Você não pode controlar a produção, o comércio, porque isso feriria as ordens da ONU. Como eles fazem lá? Você pode fumar dentro do clube, mas o clube não pode dizer de onde ele compra. O clube continua comprando de um plantio misterioso que vem de algum lugar que cai do céu, que também tem seus defeitos. Aqui no Brasil, a proposta do Paulo Teixeira é fazer uso da mão de obra de pequenos produtores. É discutível, mas é justo no ponto de vista de que você fornece a mão de obra de emprego para essas pessoas. É uma proposta que é complicada de ser aprovada e, bom, essas duas propostas são propostas antiproibicionistas com peso mais relevante dentro do Senado para serem aprovadas. E, bom, era isso que eu queria falar. Só agradecer o chamado de todos por poder contribuir com esse debate. Só isso. Todo mundo junto. Legalize já! Não dá pra esperar! Legalize já! Não dá pra esperar! Aproveitar aqui o espaço, galera, para avisar dos nossos materiais. Esse aqui foi o calendário que a gente fez esse ano para ajudar a Marcha da Maconha Brasília. E já está no fim do ano. Custa R$5. Às vezes você saiu em alguma foto, você quer guardar de lembrança. Está aí. Essa aqui é a revista Sem Semente. É a primeira revista brasileira de cultura canábica. E é o número 1 da revista. Custa R$10. Tá boa, hein? E esse aqui é o livro do Sérgio Vidal, Cannabis Medicinal. Está num preço especial hoje, porque eu estou abrindo mão de toda a margem de lucro possível. Eu ajudei o Sérgio a fazer essa edição do livro. E ele é R$15 e todo o dinheiro arrecadado vai para o Sérgio, ele vive da renda desse livro. E tem alguns informativos de graça também. Quem quiser,
vou estar ali fora. Valeu, galera. Muito bom, é isso aí.